O Seminário Arquidiocesano Santo Antônio tem 6 alqueires e preserva uma área verde em meio à zona urbana. Pela proximidade com as casas vizinhas, a produção que existia aqui foi sendo cessada. Mas o local já foi bem produtivo. Antes de ser seminário, o terreno abrigou uma chácara e, antes ainda, fez parte das terras da fazenda do Juiz de Fora. Mas bem antes daqui funcionar como seminário, o terreno chegou a fazer parte da fazenda do Juiz de Fora. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Douglas, pesquisador. Douglas, aqui era parte das terras do Juiz de Fora, que na verdade era uma fazenda muito grande, né? Qual que era o tamanho dela? Na realidade, a fazenda do Juiz de Fora era composta de uma sesmaria. Passou assim a ser denominada em função do cargo que havia ocupado o seu proprietário, Luiz Fortes Bustamante, e com o tempo ela passou para outro proprietário, chegando no início do 19 ao capitão Antônio Dias Tostes, que adquiriu outras tantas sesmarias no entorno. Então ela se revestiu ainda de mais importância e de uma maior extensão de terra, até que ela teve que ser dividida no inventário de sua primeira mulher, Ana Maria do Sacramento, em 1833. Ainda existe um pouco de dúvida, né, sobre Juiz de Fora. Era um cargo, né? Fala um pouquinho sobre isso. O cargo de Juiz de Fora era de uma importância muito grande no Brasil colônia. Era um cargo fora do reino, que era Portugal. Era um cargo de confiança do rei e ele foi ocupado pelo Luiz Fortes Bustamante. Até que, frente à invasão pelos franceses no Rio e as acusações que lhe couberam, ele veio perdê-lo e foi aí então ocupar as terras dessa sesmaria, que passaram a se denominar do Juiz de Fora, que era o cargo anteriormente ocupado. E essas terras depois foram sendo divididas, loteadas, né? Depois é que chegou a funcionar uma chácara, como é que foi sendo esse processo? Sim. Ao inventário da Ana Maria do Sacramento, coube a fazenda do Juiz de Fora aos seus 12 filhos. E eles começaram a parcelar esse solo, vender, trocar, doar para a construção, seja, por exemplo, a catedral e outros bens que alavancaram o crescimento da cidade. Neste caso, nós estamos em uma dessas 12 faixas, que coube a uma de suas filhas, que também subdividiu a sua parte. Então, ao lado tinha a chácara do Lamaçal, e já no início do século XX, ela foi adquirida por esta área por um italiano chamado Pedro Botti, cuja viúva veio a vendê-la em 1926 por 85 contos de réis à recém-criada diocese do Juiz de Fora. O terreno foi adquirido pela Igreja Católica em 1926, com a vinda do primeiro bispo diocesano para a cidade, Dom Justino José de Santana. Nós éramos, então, jurisdicionado à Diocese de Mariana e havia uma pressão do crescimento da cidade, havia uma intenção da elite de que aqui tivesse uma diocese. Isso, de fato, vai ocorrer em 1824 e, em 1925, a posse do nosso primeiro bispo, o Dom Justino de Santana. E o primeiro seminário não foi aqui nesse local, né? Não. Dom Justino tinha entre as suas bases lançadas a criação de um seminário menor. E um ano depois, em março, ele inaugura o seminário na Rua Halfeld, 1093, num prédio alugado por 18 mil réis mensais. No mesmo ano, ele já adquire essa propriedade para a construção com doações e suas articulações para a instalação do novo prédio e da nova capela. A casa que existia no terreno foi incorporada ao prédio do seminário. A primeira igreja construída já não existe mais. Dela restaram algumas peças do oratório de Santo Antônio, o sacrário, peças do altar e os lustres da igreja.
A Capela Nova foi inaugurada em março de 1994, em formato de cone, pelo bispo Dom Clovis. Inicialmente, o seminário foi construído para funcionar como um seminário menor e depois foi sendo adaptado para atender às demandas de um seminário maior e receber, assim, os cursos de formação em filosofia e teologia. Para você entender um pouco da estrutura do seminário hoje, ali atrás, logo ali naquela cruz, está a Igreja de São José, atrás a Rádio Catedral e ali abaixo o Lar Sacerdotal. Logo aqui é o seminário, ele também foi sendo ampliado. Hoje aqui recebe a hospedaria e também onde são realizados os cursos. A gente está aqui numa quadra, piscina, ali é a parte de trás da Capela Nova. Naquela mata ali para baixo, a gente tem um campo para recreação, tem também a mina que é usada até hoje pelos seminaristas e a lagoa. E essa casa aqui, que é usada como hospedaria pela comunidade de filosofia. A área verde é usada para as atividades dos seminaristas. O lago é também um criadouro de peixes. A água usada no seminário vem de uma mina. O campo gramado é cercado por árvores. Aqui já foram criados porcos, galinhas, aves, peixes. Para não incomodar a vizinhança, as criações foram diminuindo, até acabarem. O Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora, recebe 30 seminaristas que cursam as faculdades de Teologia ou Filosofia. Os seminaristas se dividem em comunidades. Esta é a Casa da Filosofia, que tem refeitório, lavanderia, sala de estudos e uma capela interna para celebrações de missas mais intimistas que são realizadas às quintas-feiras pela manhã. Ficam à disposição dos seminaristas a biblioteca e a sala de informática. Como a gente vem falando aqui, o seminário ele foi sendo ampliado e foi passando por algumas adaptações. O Rafael é seminarista, ele está no 4º ano de teologia e já terminando a formação dele. Rafael, a gente tem falado, né, que aqui começou como um seminário menor e depois passou a ser um seminário maior. Qual que é a diferença entre eles? É um pouco simples. A diferença, o seminário menor compreende na formação dos adolescentes a nível médio, 1º, 2º e 3º ano, que é uma formação mais antiga. Depois, com a evolução, teve-se o seminário maior, com a formação com a graduação de Filosofia e Teologia, é que temos hoje no nosso Seminário Santo Antônio, que compreende só o seminário maior. Hoje, o que funciona aqui em todo o seminário? O Seminário Santo Antônio funciona hoje, conta com o curso de Filosofia, com duração de 4 anos, e o curso de Teologia também com duração de 4 anos. Nós, os formandos, moramos aqui internamente no seminário, indo somente aos finais de semana para as paróquias. Também aproveitando a folga, as férias da faculdade, tanto no meio do ano, tanto no final, nós vamos até as nossas casas para ter esse momento também com a família. É o que temos basicamente no nosso seminário hoje. As atividades são basicamente, levantamos bem cedo pela manhã, rezamos as laudes, a oração de laudes, ou oração de laudes com missa, ou simplesmente só oração de laudes. Depois temos o convívio em comum pelo café da manhã. Logo em seguida temos as aulas da faculdade como um curso superior qualquer. Que compreende a filosofia e teologia em suas respectivas salas e períodos, né? Depois temos outro momento de convivência que é o momento do almoço, dividido também por comunidade. Quando comemoramos o aniversário de algum padre ou formador, nos reunimos no refeitório maior, onde almoçamos em comum, que junta toda a comunidade de filosofia e teologia. À tarde temos o período para trabalhos internos, trabalhos também da faculdade, colocar em prática aquilo que aprendemos e também pensar o que vamos levar para o pastoral nos finais de semana. Sempre termina a missa à tarde e à noite também esse período também de estudo, como concluindo o dia com oração de completas. O seminário forma padres para atuação na Igreja Católica, mas os cursos de teologia e filosofia também recebem pessoas leigas.
Depois do reconhecimento do MEC, o curso de Teologia e Filosofia se abriu as portas para não só a formação seminarística eclesiástica, mas também a formação dos leigos, que também tem nos enriquecido com a sua consciência, com o seu pensamento externo, né? Temos não só leigos católicos, mas de outras denominações religiosas fazendo o curso de Filosofia e Teologia. O curso de Filosofia acontece só pela manhã e o curso de Teologia pela manhã e à noite. A Cúria Metropolitana é a sede administrativa da Arquidiocese de Juiz de Fora e também funciona no terreno do seminário. O Dom Gil sempre nas suas homilias, quando retrata esse conjunto aqui, que é o coração da diocese, porque temos a Cúria, que é o centro administrativo e pastoral, e temos o seminário onde formamos os futuros padres, ou como comumente dizemos, o celeiro de vocações. Esta foi um pouco da história do Seminário de Santo Antônio. Espero que vocês tenham gostado, porque o Café com TV termina aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata e Campo das Vertentes. Até semana que vem. Tchau, tchau.